Estou começando a entender. A lei do ritmo hipnótico é tanto capaz de ser utilizada pelo lado negativo quanto pelo lado positivo. Ela pode levar uma pessoa para as profundezas, chegando à escravidão pela perda do privilégio da liberdade de pensamento, ou ela pode ajudar uma pessoa a alcançar o topo de suas realizações por meio do livre uso dos seus pensamentos, dependendo da forma como o indivíduo se relaciona com a lei. Isto está correto? Agora você está conseguindo entender. E sobre o fracasso? Uma pessoa não fracassa intencionalmente, pensando deliberadamente em falhar. Ninguém estimula a derrota temporária. Essas são circunstâncias sobre as quais o indivíduo não tem qualquer tipo de controle. Como então pode-se dizer que a natureza não tira a liberdade de pensamento, quando, na verdade, o fracasso destrói a ambição, a força de vontade e a autoconfiança essencial para se fazer um novo começo? O fracasso é uma circunstância feita pelo homem. Ele nunca é real, até que seja aceito pelo homem como algo permanente. Colocando-se de outra forma, o fracasso é um estado de espírito. Por isso, é algo que o indivíduo pode controlar até o momento em que ele se nega a exercitar esse privilégio. A natureza não força as pessoas a fracassarem, mas a natureza impõe a sua lei do ritmo hipnótico sobre todas as mentes. E por meio dessa lei, ela mantém permanentemente todos os pensamentos que dominam essas mentes. Em outras palavras, pensamentos de fracasso são tomados pela lei do ritmo hipnótico e feitos permanentes. Se o indivíduo aceita tais circunstâncias como sendo um fracasso permanente, essa mesma lei, de forma inexorável, também assume e faz com que se tornem permanentemente os pensamentos de sucesso. Qual o papel, então, que tem o fracasso em ajudar o indivíduo a quebrar o padrão do ritmo hipnótico após essa lei estar impregnada na mente dessa pessoa? O fracasso traz consigo um clímax, no qual uma pessoa tem o privilégio de limpar a sua mente do medo e fazer um novo começo, seguindo outra direção. O fracasso prova conclusivamente que algo está errado com os objetivos e planos da pessoa, por meio dos quais os mesmos objetivos e planos são perseguidos. O fracasso é o ponto final do hábito que a pessoa tem seguido e, quando é alcançado, ela força a pessoa a deixar esse caminho e seguir por outro, fazendo com que ela crie um novo ritmo para a sua vida. Mas o fracasso faz mais do que isso. Ele dá ao indivíduo uma oportunidade para testar a si mesmo, pela qual pode aprender o quanto de força de vontade ele tem. O fracasso também força as pessoas a aprenderem muitas verdades que elas nunca descobririam sem ele. O fracasso normalmente leva o indivíduo a entender a força da autodisciplina, sem a qual ninguém pode voltar atrás por ter sido vítima do ritmo hipnótico. Estude as vidas de todas as pessoas que atingiram resultados fantásticos em qualquer ramo de atividade e observe que o seu sucesso é, em geral, diretamente proporcional a experiências de derrota e fracasso que eles vivenciaram antes de ser bem-sucedidas. Isso é tudo que você tem a dizer sobre as vantagens do fracasso? Não, eu recém comecei. Se você quer o real significado da adversidade, do fracasso, da derrota e de todas as outras experiências que quebram os hábitos dos seres humanos e os forçam a formar novos hábitos, observe a natureza do seu trabalho. A natureza usa a doença para quebrar o ritmo físico do corpo, quando a relação entre as células e os órgãos torna-se imprópria. Ela usa crises econômicas para quebrar o ritmo do pensamento em massa, quando um grande número de pessoas relaciona-se impropriamente, por meio de negócios, atividades sociais e políticas. E ela usa o fracasso para quebrar o ritmo do pensamento negativo, quando o indivíduo relaciona-se impropriamente
consigo mesmo e com sua própria mente. Observe cuidadosamente e você verá que, em todos os lugares da natureza, sempre há uma lei natural que fornece uma eterna mudança para toda a matéria, toda a energia e todo o poder de pensamento. A única coisa permanente em todos os universos é a mudança. A mudança eterna e inexorável é aquela por meio da qual cada átomo da matéria e cada unidade de energia tem a oportunidade de relacionar-se apropriadamente com outras unidades de matéria e energia. E cada ser humano tem a oportunidade e o privilégio de relacionar-se apropriadamente com todos os outros seres humanos, independente de quantos erros ele cometa ou quantas vezes e de que maneiras ele possa ser derrotado. Quando o fracasso em massa toma conta de uma nação, tal como a crise econômica mundial de 1929, essa circunstância está em perfeita harmonia com os planos da natureza de quebrar os hábitos dos homens e, por sua vez, fazer florescer novas oportunidades. O que você está dizendo me intriga muito. Pelo que estou entendendo, o ritmo hipnótico tem algo a ver com a forma como as pessoas se relacionam uma com as outras? Essa coisa evasiva e abstrata chamada caráter nada é mais do que uma manifestação do ritmo hipnótico. Por isso, quando se fala do caráter de alguém, seria mais apropriado dizer-se que os seus hábitos de pensamento foram cristalizados em uma personalidade positiva ou negativa, por meio da lei do ritmo hipnótico. Uma pessoa é boa ou ruim devido à fusão dos seus pensamentos com as suas ações, por meio dessa lei. Uma pessoa é presa pela pobreza ou abençoada com abundância devido às suas aspirações, planos e desejos, ou à falta deles, que por sua vez são feitas permanentes e reais pelo ritmo hipnótico. Isso é tudo que você tem a dizer a respeito da conexão entre o ritmo hipnótico e as relações humanas? Não, eu apenas comecei. Lembre-se de que, enquanto estou falando, estou mencionando a influência do ritmo hipnótico em conexão com todas as relações humanas. As pessoas que são bem-sucedidas nos negócios e são inteiramente devido à forma como se relacionam com os seus sócios e com todos os outros no seu círculo de negócios. Profissionais que são bem-sucedidos e são prioritariamente devido à forma como eles se relacionam com os seus clientes. É muito mais importante para o advogado conhecer a pessoa e conhecer as leis da natureza do que conhecer propriamente a lei jurídica. E o médico acaba sendo um fracasso antes mesmo de começar, a menos que ele conheça como relacionar-se com seus pacientes e como estabelecer a fé destes nele mesmo. Um casamento fracassa, ou é bem sucedido, inteiramente devido à maneira como os participantes relacionam-se uns com os outros. Um relacionamento apropriado no casamento começa inicialmente com um motivo para casar-se. A maioria dos casamentos não traz felicidade para o casal, porque ambos não entendem, nem fazem questão de entender, a lei do ritmo hipnótico, por meio de sua ação, em que cada palavra que eles dirigem um ao outro, cada ato que eles fazem e cada motivo que os leva a lidar um com o outro faz parte de uma rede que pode trazer-lhes controvérsias e miséria ou dar-lhes asas para a liberdade, por meio da qual ambos conseguem sobrevoar todas as formas de infelicidade. Cada nova amizade que ocorre entre as pessoas pode acabar em uma amizade verdadeira e então em uma harmonia espiritual, algumas vezes chamada de amor. Ou planta uma semente de suspeita e dúvida, que acaba evoluindo e crescendo para uma rebelião aberta, de acordo com como os participantes nessa amizade relacionam-se uns com os outros. O ritmo hipnótico simplesmente pega as motivações dominantes, as aspirações, os objetivos e os sentimentos dessas mentes em contato e os transforma em alguma forma, em fé ou medo, amor ou ódio. Após o padrão ter tomado forma, o que ocorre com o tempo, ele é imposto sobre essas mentes que estão em contato e torna-se parte dela. Nessa forma silenciosa, a natureza faz com que sejam permanentes
os fatores dominantes de cada ser humano. Em cada relacionamento humano, as motivações e ações desses indivíduos que estão em contato são coordenadas e consolidadas em uma forma definida e costuradas neste tão importante traço humano conhecido como caráter. Da mesma maneira, as motivações e as ações boas, virtuosas, são consolidadas e impostas sobre os indivíduos. Você pode ver que, por isso, não são somente as ações de uma pessoa, mas também os pensamentos dela, que determinam a natureza de todas as relações humanas.